Olá, ouvintes do Calcast Moralidade. Sejam bem-vindos a mais um programa que hoje contamos com a presença do ministro do Superior Tribunal Militar, o doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Ministro, agradeço aqui a sua presença. Saiba que me sinto muito honrado de recebê-lo aqui nos estúdios, né, da Rádio TV Web do Ministério Público do Amapá. Eu que conduzo esse programa aqui do Cal Moralidade, já temos alguns episódios publicados e produzidos, e é com uma grande honra que nós, hoje, poderemos tratar de um tema muito interessante no aspecto da improbidade administrativa, né, que é o tema central aqui do nosso programa, e relacionado com a Justiça Militar da União. Muitos vão pensar qual é a bendita relação entre esses dois temas que, num primeiro momento, parecem tão distantes, mas que não estão. Então, eu gostaria primeiro de deixar a palavra para o senhor aqui, né, desse agradecimento. Com o senhor. Obrigado, doutor Anderson, promotor de justiça. É uma satisfação muito grande comparecer a esse programa Calcast Moralidade da Rede Web, Rádio e TV do Ministério Público do Estado do Amapá. É uma grande satisfação, uma grande honra também estar presente aqui no Ministério Público do Amapá. Muito bem, agradeço, ministro. Então, eu gostaria aqui até de aproveitar e poder dizer um pouco sobre a história, né, digna, biográfica aqui do ministro Péricles, que é extremamente... Brevemente. Na verdade, eu peguei sua biografia e resolvi só pontuar aqui os principais destaques, né, que o senhor é natural, né, de Monte Alto, né, de São Paulo, e tem uma interessante passagem, né, sobre o jornalismo, né, tendo sido redator da Rádio TV Gazeta, né, e do jornal A Gazeta na década de 70. Também o ministro foi oficial do Exército Brasileiro por mais de 6 anos. E, além disso, também foi membro do Ministério Público Militar, onde galgou todas as etapas, né, possíveis dentro da carreira do Ministério Público Militar, o qual, em 2016, teve a grande possibilidade de subir aí para o Superior Tribunal Militar, na vaga destinada ao Ministério Público Militar, e que lá também já assumiu importantes, relevantes posições, né, de vice-presidente, corregedor, né, desse tribunal. E hoje contamos aqui com a sua presença. Então, aqui para os ouvintes entenderem, né, com quem nós estamos falando, né, nessa biografia muito, muito interessante. E é por isso, puxando esse gancho, né, de toda essa trajetória, especialmente relacionada à sua origem do Ministério Público Militar, e sendo hoje, né, um ministro do Superior Tribunal Militar, é que eu pergunto ao senhor qual é o principal desafio hoje como ministro de uma corte de justiça tão especializada. E falando isso porque a maioria das pessoas não entendem exatamente o que é, né, a Justiça Militar da União. Né? Bem, os tribunais militares, desde 1640, quando foi instituído o Conselho de Guerra de Lisboa, formado por marechais almirantes e 3 desembargadores do Paço, que eram os magistrados de mais alto nível em Portugal, constituíam um tribunal no formato do escabinato, um tribunal misto de militares e civis, togados e letrados. A grande característica desses tribunais militares portugueses e brasileiros é de compor, na sua formação, militares de carreira e civis. Instituído em 1808 no Brasil, o Superior Tribunal Militar tem essa composição do jurista togado, jurista civil. Hoje são 5 ministros,
civis, um oriundo do Ministério Público, três da advocacia e um da magistratura de carreira. E desde 1920, com a criação do Ministério Público Militar como uma instituição, já em 1925 teve assento ali o primeiro ministro oriundo do Ministério Público Militar, na figura do 5º Constitucional, que só foi instituído no Brasil com a Constituição de 1934. Então, o Superior Tribunal Militar, à época chamado de Supremo Tribunal Militar, pode dizer, foi o primeiro tribunal no Brasil a receber na sua composição membros oriundos do 5º. Como membro do 5º Constitucional do Ministério Público, eu entendo importante a participação, porque já venho de um Ministério Público especializado. O Ministério Público Militar atua há 104 anos perante as Forças Armadas como um ramo especializado do Ministério Público da União. Numa segunda interpretação, eu diria que a presença de um membro do Ministério Público entre magistrados togados, oriundos da advocacia e oriundos da magistratura de carreira, constitui um elemento de integração e uma transmissão da formação no Ministério Público, contribuindo para a realização da justiça. Obviamente que, como membro do Poder Judiciário, que sou hoje, como ministro e magistrado togado, trago toda uma formação no Ministério Público e uma visão muito específica de várias etapas, seja da persecução penal ou da função inquisitiva anterior, mesmo das atividades extrajudiciais do Ministério Público. Costumo dizer aos meus colegas, quando debatemos lá questões das atribuições do Ministério Público, o seu novo papel constitucional a partir de 88, a sua história em diversas etapas da vida nacional, que ali, dos 15 ministros, ninguém mais do que eu estou apto a transmitir a vivência, a atividade, a essência, a formação do Ministério Público, porque passei na instituição 35 anos bem vividos, como referiu agora o ilustre colega, em todas as funções da carreira e em todas as funções executivas, inclusive como procurador-geral. Então, considero saudável. Houve, aproximadamente uns 4 anos atrás, um movimento de alguns membros de tribunais de justiça contra o 5º Constitucional. Há países que não têm o 5º Constitucional, como Portugal, né, Itália, França. Mas eu considero um modelo de recrutamento muito saudável, integrador, que traz juristas formados na advocacia e formados no Ministério Público, uma nova visão dentro dos tribunais. Então, eu sou hoje inteiramente, não porque estou lá nessa condição, mas a minha visão é de que o Ministério Público, o 5º Constitucional, seja do Ministério Público, da advocacia, não é? Ou, no caso do meu tribunal, da própria magistratura de carreira, é um recrutamento saudável e que favorece a aplicação da justiça. Sem dúvida, apesar do senhor ser um ministro civil, né, dentro da composição do Superior Tribunal Militar, o senhor ainda acumula a experiência de ter sido oficial, né, das Forças Armadas, né? Então, o senhor acaba complementando, né, não só com a experiência do Ministério Público, mas também de ter sido militar, né, tive essa experiência voluntária. Primeiro, porque já havia matriculado na universidade com 17 anos, e aí me apresentei voluntário à minha classe, ou seja, um ano antes da minha classe ser chamada, me apresentei, porque realmente eu desejava ter uma vivência militar, e aí fui selecionado para a formação de oficiais da reserva de São Paulo, que é um centro preparatório de oficiais da reserva, prepara oficiais subalternos, segundo-tenentes para a reserva, e depois de ali ter cursado um ano, fui convidado a permanecer mais um período e permaneci 6 anos e meio. É uma experiência positiva, porque nesses 6 anos em que servi numa unidade de corpo de tropa,
tive muito contato com as áreas de justiça. E numa época em que o julgamento de desertores submissos, até 1992, era feito nas próprias unidades militares por conselhos de justiça formados só por oficiais. E eu participei intensamente desse período, também como defensor ad hoc, e é uma experiência que me abriu, digamos assim, o interesse, a inspiração para buscar no Ministério Público Militar, o meu exercício profissional. É um período interessante. Muito bem. Outra pergunta, então, mudando um pouquinho de assunto, para tocar nesse tema propriamente da improbidade, nós tivemos uma mudança considerável dentro da Justiça Militar da União, na sua competência, pois houve uma ampliação do conceito de crime militar. A Lei 13.491 de 2017, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar e permitiu também considerar crime militar, reunindo outras condições, aqueles crimes também previstos na legislação penal comum. E hoje, crimes como praticados em processos licitatórios, em contratos administrativos, que estão previstos no Código Penal comum e que não tem previsão no Código Penal Militar, acaba possibilitando que o Ministério Público Militar acabe oferecendo denúncias nesse tipo de prática. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: o Tribunal, o STM, tem chegado recursos relacionados a essas temáticas que envolvam o combate, e vamos chamar aqui o combate. Obviamente que a gente reconhece que tem um devido processo legal, muitos são absolvidos, obviamente, e outros são condenados. Mas, de qualquer forma, assim como o Ministério Público Militar, dá para se dizer que a Justiça, sim, efetivamente, depois de um devido processo legal havendo uma condenação, também está exercendo sua função de combater a criminalidade e, nesses casos, muitas vezes organizada, no sentido de prejudicar a administração militar. Então, o STM tem muitos casos julgados nesse sentido. Como tem sido e percebida esta atuação por parte do STM, e se o senhor percebe que isso é refletido na tropa, quanto à necessidade do oficial, do praça, em ter uma postura moral, ética e proba? Bem, a Lei 13.491 de 2017 trouxe um avanço na competência da Justiça Militar. Eu avalio que o legislador foi muito feliz e deu um passo positivo, em razão de que o Código Penal Militar, que era o único código aplicado pela Justiça Militar, promulgado em 1969, ficou, ao longo do tempo, desatualizado. O CPM de 69 ele foi gestado desde os anos 50, desde o pós-guerra. E ele tornou-se desajustado em diversas áreas, como referiu, licitações, crimes sexuais, lei do desarmamento, lei Maria da Penha e tantas outras leis penais brasileiras que fazem parte desse acervo de leis extravagantes. E isso levava, em consequência, uma perda de ação. Vamos dar o exemplo do crime licitatório. São poucos artigos do Código Penal Militar, em que a investigação, feita com muito sucesso pelo Ministério Público, quando chegava às mãos da Justiça, ela tinha que declinar em prol da Justiça Federal, porque não tinha uma previsão legal. Com a Lei 13.491, todo esse acervo da legislação extravagante do país pode, em determinadas situações, ser aplicada pelo juiz militar e o recurso ao STM. E isso traz um ganho no sentido de evitar a impunidade de aplicação célere e da própria existência da justiça militar. Vamos dar o exemplo nos crimes de importunação sexual, que não constam do Código Penal Militar, outros crimes sexuais, Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento. Então, esses fatos, quando
a ocorrência de autor ou vítima, seja em áreas militares, sob administração militar, seja em outras situações que atraem a competência, são processados e julgados pela Justiça Militar. Isso traz, do ponto de vista de administração de justiça, uma amplitude, porque alcança todos aqueles fatos criminosos. Vamos dar o exemplo. Um caso de importunação sexual ocorrido no interior de uma organização militar, que, se não fosse a 13491, estaria sendo julgado pela Justiça Ordinária Estadual, muitas vezes com as dificuldades de apuração, congestionamento de processo, etc. Hoje ele é investigado no âmbito do Ministério Público, processado e julgado no âmbito da Justiça Militar, aplicando-se as leis específicas para todo o universo civil. Então, eu considero um grande avanço. Existem algumas ainda dificuldades de interpretação que o próprio tribunal tem posição majoritária e algumas minoritárias, como a Lei Maria da Penha, que eu tenho também o entendimento que ela se enquadra na aplicação da Justiça Militar. Alguns poucos colegas, 3, se não me engano, entendem que a Lei Maria da Penha não deveria ser aplicada pela Justiça Militar, porque ela não poderia dar todas as questões protetivas, todas as soluções. Eu penso que deve ser aplicada, temos aplicada, isso é um fator que envolve a disciplina, a ordem. Recentemente fizemos a condenação de um praça que descumpriu as medidas protetivas, aproximou-se da companheira militar e agrediu, não é? E a resposta é muito rápida. Temos inúmeros casos de crimes licitatórios que, antes da Lei 13491, eram declinados para a Justiça Federal, e hoje a apuração é feita no âmbito militar e também o processo e julgamento. Então, eu percebo que, no âmbito do sistema de justiça, atribuir a competência à Justiça Militar da União desses crimes das leis extravagantes, nas circunstâncias que são atraídos para a jurisdição militar, constitui um avanço na aplicação da justiça. Porque tem-se celeridade, tem investigação no meio pelo Ministério Público Militar, não é? E uma efetividade e uma resposta rápida e especializada. Muito bem. Outra colocação também muito pertinente aqui que a gente vai fazer, que é um tema pouco abordado, acho que na doutrina, na jurisprudência. Eu confesso que só conheço essa hipótese, mas é de um julgamento que foi feito no Superior Tribunal Militar em 2021, em que se colocou na possibilidade do julgamento ético, moral, né, que é feito e exclusivamente feito pelo STM para os casos de perda do posto e da patente do oficial militar. A gente coloca um pouco mais de detalhe até para o ouvinte poder entender, né, porque tem uma diferenciação, né? Para quem acompanha nossos programas, e que a gente sempre trata de improbidade, sabe que a lei de improbidade tem, por uma das sanções possíveis, né, a perda da função pública, né, do cargo da função pública. Está lá previsto também na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º, está previsto no artigo 12 da lei de improbidade, e não há qualquer servidor público, em tese, né, não sujeito a essa legislação. Portanto, os militares também estariam, em tese, né, sendo sujeitos ativos de atos de improbidade, sujeitos, portanto, a essa penalidade. Obviamente, Justiça Militar não tem essa competência de julgar causas civis, que essa é a natureza da improbidade. Porém, ocorre que, e aqui surge a dúvida, né, quando há um julgamento, condenação por improbidade, declaração da perda do cargo, da função pública de um oficial, como compatibilizar essa questão, já que a Constituição Federal fala que é o Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz, né, a prerrogativa constitucional de decretar a perda do posto da patente. Então,
Essa questão, a gente sabe, foi julgado, né, no STM em 2021. Aí nós queríamos entender aqui como foi esse julgamento, qual que é a sua opinião em relação a esse tema. Inicialmente, cabe referir que os postos dos oficiais das Forças Armadas, postos e patentes, os postos são a escala hierárquica e as patentes conferem as prerrogativas dos postos. São assegurados pela Constituição e os oficiais, quando as recebem do Presidente da República com garantias. Então, existem garantias do posto da patente. Essas garantias elas vêm de épocas remotas, aí do século XVIII, XIX, e já figuravam no Brasil na Constituição Imperial de 1824. Segundo ela, os oficiais das forças, na época, Marinha e forças do Exército, só perderiam a patente, só teriam retiradas as patentes se fossem condenados a mais de 2 anos e submetidos a um processo. Houve uma evolução legislativa e conservou-se essas garantias do posto da patente para evitar, principalmente, que o oficial que se dedicou à sua força militar, por motivos políticos ou não, perdesse a sua patente sem defesa ou sem um procedimento mais formal. Desse modo, desde o final do século passado, essa atribuição, essa competência foi acometida ao Superior Tribunal Militar. Então, é o único tribunal que pode retirar a patente dos oficiais, isso através de um processo judicialiforme, que pode ser através de um conselho de justificação instaurado nas unidades por determinação do comandante da força, ou mediante uma representação do Procurador-Geral de Justiça Militar aos militares condenados a mais de 2 anos. O tribunal faz esse julgamento ético. Isso tanto na justiça criminal comum ou especializada? Especializada. Né? Qualquer condenação, seja a mais de 2 anos, por justiça comum ou a federal, ele só perderá a patente depois de o processo ser apreciado pelo Superior Tribunal Militar, que poderá apreciar ou a representação do Procurador-Geral ou o resultado dos conselhos de justificação instaurados na força por determinação do comandante máximo da força. O que ocorreu nesse caso foi um julgamento da lei de improbidade, natureza civil, que impôs em 2º grau e transitou em julgado a perda da função pública. Eu participei desse julgamento no plenário, não fui o relator, e aí criou-se um impasse. A perda da função pública para o oficial das Forças Armadas implica na perda, necessariamente, do posto e da patente. Se ele conserva o posto e a patente, ele não perde a função pública, ele conserva a função pública. Então, necessitava de uma declaração do STM, que é o tribunal competente para isso, de acordo com a Constituição, para declarar se ele é indigno, ele só perde a patente se ele for indigno ou se ele for incompatível com o oficialato. São 2 situações jurídicas, uma de indignidade e outra de incompatibilidade com o oficialato. É um julgamento ético, moral, é um tribunal de honra, considerado um julgamento de honra, em que vê as condições dele permanecer na ativa das Forças Armadas ou ser compulsoriamente transferido para a reserva, ou, se perde mesmo na reserva, poderá ser retirada a sua patente. Nesse contexto, o STM recebeu, por provocação do Procurador-Geral, naturalmente, quando foi enviada ao Comando do Exército a perda da patente, e o Comando do Exército percebeu que era necessário a atuação do Ministério Público Militar, que fez, por seu Procurador-Geral, uma representação de indignidade e incompatibilidade para o oficialato, pedindo que o tribunal declarasse a perda do posto e da patente desse oficial. Ora, o julgamento, que foi uma decisão unânime, em que aí é analisado
não só a aplicação da pena, mas também as condições do fato, né? Se é merecedor de perder a patente, não está julgando se foi correto ou não o julgamento que ele vem. Nós tivemos casos lá de oficiais condenados a 2, 3, 4 anos que o tribunal entendeu em não retirar a patente, porque foram condenações que não constituíam motivo de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Eu fui relator de um processo de um capitão que foi condenado a 2 anos e meio pelo Estatuto do Desarmamento, por ter disparado a sua arma em via pública quando foi ameaçado de um linchamento, alguma coisa assim. E analisando essas condições, mesmo condenado a 2 anos e 6 meses, no regime aberto, o tribunal, com meu voto, entendeu que não era o caso, isso não era incompatível com a manutenção da patente e não lhe retirou a patente, por entender que as condições do fato, né, do envolvimento dele, não justificavam a perda da patente e ele, mesmo condenado a esses 2 anos e meio, ele manteve-se nas Forças Armadas e continua a sua carreira. A polêmica, neste caso do julgamento de improbidade, é que o tribunal ele entende que a competência é apenas dele, Superior Tribunal Militar, em julgar a permanência ou não do oficial nas Forças Armadas, seja em atividade ou na inatividade, com a consequência, manutenção ou a perda do posto da patente, e, nesse caso, decidiu de forma unânime que aquelas condições que lhe foram apresentadas na representação não eram condições, razões suficientes para retirar. O fato havia acontecido em 2006, o julgamento final terminou, salvo engano, em 2016 ou 2017, com o trânsito em julgado. O tribunal se pronunciou em 2021. Então, analisando aquelas condições mais remotas do fato, que deram origem à ação de improbidade, primeiramente, a absolvição em primeira instância, a reforma da sentença em segundo grau, com a aplicação dessa pena de perda da função pública, por unanimidade. O tribunal entendeu em manter, por questão de justiça, na sua concepção de justiça e dentro daquelas regras de julgamento ético e moral, que não deveria decretar, não deveria deferir a petição do Procurador-Geral para a perda da patente. E aí conservou a patente, e conservando a patente, cria-se um impasse diante da decisão do tribunal no sentido de perda da função pública. Acredito que foi o primeiro caso que foi levado, um caso inédito, ao Superior Tribunal Militar, acho que inédito em termos de Forças Armadas. Sem dúvida. Sem dúvida, um tema de extrema relevância, os votos, né, nesse julgamento são longos, né, um julgado bastante longo. Os ministros perceberam que realmente era uma inovação, né, esse argumento, muito embora nesse julgamento não tenha sido acolhido a representação, né, do Procurador-Geral da Justiça Militar, mas, porém, abriu, né, a discussão dessa possibilidade de ter mais uma via possível de se discutir. Por um lado, né, se discute, sim, a perda do posto patente, mas, por outro lado, também concilia a questão da prerrogativa, né, a prerrogativa desse servidor público especial que é o militar. Uma declaração do Duque de Caxias, quando foi ministro da Guerra, por volta da segunda metade do século XIX, 1870, em que ele reclamava a necessidade de leis que assegurassem um correto processo de julgamento para a perda do posto da patente. Porque ele dizia que muitas vezes o oficial que estava em atividade em províncias distantes, de repente era informado que já não tinha aquela patente, que havia sido suprimida sem um processo regular, um processo com ampla defesa. A partir do início do século XX, com a reforma da legislação processual e penal militar, basicamente em 1920,
esse tema foi levado ao Congresso Nacional, foi muito discutido. Eu li uma ocasião um voto do deputado Prudente de Moraes Filho, que foi relator dessa primeira lei que menciona a perda do posto da patente, no qual ele dizia que somente os militares, conhecedores da sua profissão, poderiam julgar da permanência ou não de militares dentro da força por questões éticas e morais. E aí criou-se toda essa jurisprudência tradicional, hoje, desde a Constituição de 37, que remete ao Superior Tribunal Militar, em última instância, única instância, e é um processo expedito, é um processo ou oriundo do Ministério Público Militar, através da representação, ou através dos comandos. E posso assegurar que o tribunal tem julgado com muita probidade, com muita decisão esses casos, e são muitos os casos de procedência, eu diria, que é maior o número de procedência, de representação, e muito ínfimo o número de improcedência. Interessante. Muito bem, eu agradeço mais uma vez aqui a sua vinda. O senhor não veio para o Amapá para se apresentar nesse programa, né? Mas obviamente aproveitou um pequeno intervalo da sua longa agenda, né? De fazer a visita aqui ao nosso prédio, né? Da Procuradoria-Geral, e conhecer aqui os estúdios, né? Da Rádio, TV e Web. Então, eu vou deixar brevemente aqui a palavra com o senhor para as considerações finais. Obrigado, doutor Anderson. Gostei muito de comparecer aqui a esse estúdio. E é motivo também de satisfação ter convivido com seu pai, colega, doutor Batista, desde o início dos anos 1980, quando eu era um jovem promotor ainda muito inexperiente, diria até imprudente, junto à 5ª Região Militar, no Paraná e Santa Catarina. E é uma satisfação muito grande ver o investimento do Ministério Público em comunicação, em palavra com os seus jurisdicionados. É importante que nós podemos sair do gabinete numa linguagem simples, transmitir os nossos afazeres ao nosso público, prestar os esclarecimentos, prestar as informações, sem acanhamento, com honestidade, com clareza, para que conheçam e vejam o nosso trabalho. É uma satisfação muito grande participar aqui do Calcast Moralidade, que está sob a sua direção e a sua condução, e tenho os cumprimentos aos colegas. Tenho uma afeição muito grande ao Ministério Público do Amapá. Tenho tido contato há mais de 20 anos com os colegas desse ramo importante do Ministério Público, e digo que até eu poderia ser um desses membros aí, porque em 1980 eu me inscrevi para o concurso dos territórios, Amapá, Rondônia e Roraima, que era um concurso promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal. Olha. E estava realmente muito entusiasmado de vir para uma vaga no Amapá, ou para Rondônia, para Roraima. Mas coincidiu de ter inscrito num outro concurso do Ministério Público Militar e ter sido em data anterior, com resultado logo anterior, e oferecendo vaga lá no sul do país e em várias capitais. Esse foi o motivo que não prossegui no concurso dos antigos territórios federais, né? Mas poderia estar aqui, ser um colega seu aí, desde os anos 81, né? 81. Esse concurso foi em 1980. Eu estava bacharelado, queria ingressar no Ministério Público e percorri o país. E no dia que me inscrevi em Brasília lá, fui chamado pelo Procurador-Geral. Acabei de me inscrever, foi até muito interessante, já saindo, todo cerimonioso, já de terno, né? Uhum. E fui chamado pela secretária, porque o Procurador-Geral de Justiça queria conhecer quem era o candidato que queria ir para os territórios. Iria para os territórios, que ninguém queria. Queriam fazer o concurso e escolher as vagas em Brasília. E eu disse a ele assim, Excelência,
Se tiver vaga, eu vou até para a Bolívia. Quero ser membro do Ministério Público. Então, ir para o Amapá não é nenhum sacrifício para mim. Estamos falando de 1980, com todas as dificuldades que à época era o território. Sim. Hoje, com muitas facilidades, urbanização, tecnologia, não é? É muito diferente. Mas naquela época também os membros do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios que estavam designados para cá podiam concorrer a uma vaga de Brasília. Não é? A colega Eunice foi Eunice Carvalho foi promotora em Rondônia, não é? Em Porto Velho, e depois foi promovida. Então tinha também uma possibilidade, ainda que remota, de retornar a Brasília, mas eu era um candidato do Sul. Então tenho uma admiração muito grande pelo Amapá, pelo seu Ministério Público, pelo seu sistema de governo, e a minha presença aqui demonstra essa minha satisfação e felicidade. Muito obrigado. Ok, ministro. Portanto, chegamos ao fim de mais um episódio do CalCast Moralidade, com essa participação, né, uma das participações ilustres aqui nesse CalCast, e esperamos que você, ouvinte, nos acompanhe nos próximos episódios. E é isso. Até o próximo.